todos, que a paz de Jesus nos conforte hoje e sempre. É um prazer estar aqui reunidos com todos vocês novamente, né, nessa casa que eu já frequento há muitos anos, trabalho aos sábados na evangelização infantil e é sempre muito gratificante eu estar aqui passando um pouquinho dos meus estudos, um pouco de conhecimento de vários temas que eu tenho estudado aí ao longo dos meses. E hoje eu escolhi, na verdade, dois temas, que foi a mesma palestra que eu fiz ontem aqui na casa à tarde, espero que dê tempo, acredito que vai dar, que é justamente o Evangelho no lar e a sua importância, e a vigiai e orai na visão espírita e também a sua importância. Como você já, não sei se todo mundo está aqui já assistiu alguma preleção minha aqui na casa, eu gosto sempre, antes de começar o meu bate-papo, ler um pensamento desse livro, que chama Sempre Melhor, do João Carlos de Luca. Não sei se vocês já conhecem, quem não conhece, tiver a oportunidade de ler ou comprar esse livro. É um livro de pensamentos bem simples, com várias frases, pensamentos inspiradores, maravilhosos. Eu sempre utilizo muito na minha vida, quando eu estou acordando, ou quando estou chegando no trabalho, indo dormir, para agradecer mais um dia, mais uma oportunidade de vida. E a frase que eu escolhi hoje, ela diz o seguinte: as células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. Isto quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Então eu tenho até um pouco a ver com o tema que eu vou estar abordando hoje com vocês, né? Então eu começo mostrando para vocês uma imagem que eu selecionei durante os meus estudos, que ela me marcou muito, que ela mostra justamente como é feito o Evangelho no lar, né? No momento que está sendo feito o Evangelho, como é feito esse trabalho, né? Então aqui ele mostra nessa figura, né, com esses dizeres, o indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Entidades negativas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico e assim mantêm distância procurando outros lugares para ficar. Então o Evangelho no lar, a importância, né, da gente fazer o nosso Evangelho no lar, né, de poder canalizar os nossos pensamentos, energias positivas, vibrações positivas, pedir por nós, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, né, sempre pedindo coisas boas. E todos esses espíritos, conforme foi mencionado aqui, que são espíritos ruins negativos, eles não vão se aproximar do nosso lar e nem do nosso momento de oração, porque são energias maravilhosas e esses espíritos não gostam dessas energias. Por isso a importância do Evangelho no lar, do nosso comprometimento, certo? Aqui eu trouxe algumas definições. Na primeira definição, o momento de Evangelho no lar ajuda-nos a reunir a família pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar, adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo das leis de Deus exige coragem e perseverança. Atualmente, promover a união da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Isso todos nós sabemos, né? Nossa vida corrida, de trabalho, filhos, netos, né? Às vezes a gente chega em casa, está cansado, é o dia que tem que fazer evangelho lá. Poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Estou cansado, tive um dia cansado, meu filho está cansado, minha esposa, ou o que seja. Como é que a gente vai fazer? Né? Mas nós temos que ter esse comprometimento, né? Na data que a gente escolhe, a espiritualidade está ali, naquele dia, naquele horário, esperando por nós, para que a gente possa fazer o nosso momento de oração, nossas vibrações, nossos pensamentos, nossos pedidos,
né? Então é muito importante esse comprometimento e tentar sempre unir a família para esse momento. Na segunda definição, incentivar a implantação dessa reunião em nossa família é uma atitude que exige determinação, confiança na importância desse novo hábito e até mesmo esforço para vencermos a nossa timidez. Este passo inicial facilitará novas experiências e grandiosas conquistas, sendo que todo início é desafiador e complexo, e é compreensível que seja assim para que possamos reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Não se trata de um ritual, né? Então o Evangelho no Lar, gente, ele não é um ritual, ele é um momento de oração. Não se trata de um culto religioso, mas uma vivência de um momento rico de paz, de elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e coração confiante na importância deste momento. E por último, na terceira definição, o estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Momento em que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. Esse trecho ele está no livro Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, capítulo 8, edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A importância do Evangelho no Lar. É no Evangelho no Lar que os Espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos, irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos encarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então a importância da gente sempre estar trabalhando essa questão intelectual, essa questão moral, né? O nosso processo geral de reforma íntima pessoal diariamente, com muito aprendizado, sempre canalizando nossos pensamentos, energias, pedidos de vibrações positivas e muito mais. Segundo Emmanuel, o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Segundo Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, trabalharemos pela implantação do Evangelho no Lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E segundo Joana de Ângeles, também se manifestou a respeito desse assunto, esclarecendo: pelo menos uma vez na semana, reúne a tua família, felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. Olha que profundo, né? Olha a importância desse nosso compromisso como espíritas de fazer todo esse ritual maravilhoso de Evangelho no Lar, nosso comprometimento. A finalidade do Evangelho no Lar. Então, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. É o que nós estamos diariamente, né? Nosso processo de reforma íntima pessoal, né? Que não é fácil. Isso a gente vai trabalhando diariamente, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que é muito importante. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e situar nos familiares o sentimento de fraternidade. O Evangelho no Lar tem isso, né? Essa importância da gente estar naquele momento de oração com a nossa família, com as pessoas próximas a nós, que convivem conosco, que querem nosso bem, que estão conosco no nosso dia a dia, né? Então a importância da oração em família. Momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, proporcionando a cada uma vivência tranquila e equilibrada, higienizando o lar por pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo a influência dos mensageiros do bem. Olha só que importante isso, né? O quanto de energias e vibrações positivas nós recebemos, né? E também são emanadas quando nós estamos fazendo o culto do Evangelho no Lar.
mensageiros do bem, né? São o plano espiritual que está junto conosco naquele momento, nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, nos intuindo, abençoando aquela água que a gente vai tomar ao final da prece, né? Então tem todo um trabalho, todo um contexto, então é muito importante a gente sempre se atentar a isso, facilitando no lar e fora dele o amparo necessário, diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios de vigilância e oração. Justamente, orar e vigiar diariamente, né? Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuindo com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Essa frase é muito linda. Como fazer o Evangelho no lar? Eu coloquei aqui um apanhado, não precisa ser seguido dessa forma, cada um faz como acha melhor, como se sente mais confortável, mas é só para a gente ter uma ideia, uma noção. Então, um dia na semana, um horário específico em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos, mas isso aí também fica a critério de vocês. Pode ser mais, pode ser menos, como vocês se sentirem mais confortáveis. Crianças também podem fazer parte da reunião, isso depois eu vou falar um pouquinho, eu acho que é muito importante. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. Nesse caso, podem ser convidados a participar. Quando eu estava estudando para montar essa preleção, esse fato ele é muito interessante. Ele aborda muito a questão de você estar começando a fazer o culto do Evangelho no lar e de repente toca a campainha. Ou o telefone celular toca, ou alguém te chama para fazer alguma coisa. Então, assim, é um momento ali que a gente tem que estar concentrado, de alma e coração aberto. Então, a gente não pode ficar se dispersando, porque senão todo o trabalho que a gente se propôs a fazer, ele não vai ser feito, né? Então, nesse caso, chega uma pessoa, de repente, na sua residência, você pode, se você se sentir confortável, convidar a pessoa para participar, por que não? Se a pessoa quiser participar, vai ser ótimo. Se ela também não quiser, não tem problema nenhum, né? Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que às vezes não tem vontade ou não está se sentindo confortável naquele momento. Possibilidade da reunião ser realizada só por uma pessoa. Roteiro a ser seguido é o mesmo. Às vezes, vocês não têm ou não conseguem, na correria do dia a dia, fazer o Evangelho no lar com toda a família. Não tem problema. Desde que você se comprometa naquele dia, minha família não vai estar presente, mas eu estou. Então você pega o Evangelho no lar, vai fazer a sua oração, vai fazer o seu roteiro, o seu agradecimento, os seus pedidos. O importante é não deixar de fazer, porque o plano espiritual ele está ali naquele exato momento para intuir, para poder proteger, e nós temos esse compromisso. Então esse compromisso ele não pode ser quebrado, ele tem que ser cumprido da melhor maneira possível. Roteiro. Aqui eu coloquei um roteirinho mais ou menos para a gente ter uma base, tá? Então, início da reunião, uma prece simples e espontânea. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode começar desde prefácio, lendo um item ou dois em sequência, fica a critério de vocês. Comentários sobre o texto lido. Devem ser breves, contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então, não é aquela coisa para ficar se estendendo muito, né? Só uma opinião sobre o que foi lido. O que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, um bate-papo, né? Uma coisa saudável. Vibrações. Pedimos pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, todos os governantes, aqueles que têm a nossa responsabilidade, crianças, jovens, adultos, idosos. Implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, nesse caso, o nosso lar, a nossa residência, mentalizando muita paz, muita harmonia, muita saúde para o corpo, para o espírito. Uma coisa que é muito interessante, que eu não sei se vocês já perceberam ou já ouviram alguém falar, por exemplo, quem mora em prédio, quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, naquele exato momento, nós estamos sendo abençoados na nossa residência, porém nós não estamos abençoando somente a nossa residência, o nosso local de oração. Todos que estão no nosso prédio, que residem no mesmo prédio que a gente mora, os apartamentos próximos entre os outros, também recebem toda essa vibração, essa oração, esse carinho. Então isso é muito interessante. Preste minuto de silêncio. Cada um de vocês pode falar com Deus o seu pensamento, fazer as suas orações, seus pedidos, pedindo proteção, amparo, força, coragem para vencer os desafios. E uma prece de agradecimento bem simples, espontânea ou um Pai Nosso, fica a critério de vocês, ok?
Aí, como eu já falei, né? Dia e hora da semana. Crianças. Geralmente, se for fazer com criança, quem tem filho, ou neto, ou sobrinho, um dia que eles não estejam cansados ou com fome. Tá? É o que a gente sugere, que pode afetar a participação deles. Apesar de que você não precisa forçar a criança, né? A criança tem que fazer de coração aberto, de peito aberto, quando ele estiver com vontade. Se ela não estiver com vontade, a gente não vai forçar uma criança a fazer e participar do Evangelho no lar, ok? Então, os homens, geralmente a gente indica muito a parte da tarde para se fazer os evangelhos com as crianças. Geralmente, às vezes, mais no final de semana, que a criança está mais tranquila, né? Durante a semana a vida é um pouco corrida, então, às vezes, no final de semana também. Em relação aos nomes, se você falar para uma criança, vamos fazer o evangelho no lar, a criança vai falar, nossa, mas, né, hoje em dia as crianças são questionadoras, né? Mas, nossa, o evangelho no lar, mamãe, o que é isso? Ou tio, ou vovó, o que é isso? Por que eu tenho que fazer o evangelho no lar? Qual que é o objetivo? Qual é o motivo? Né? Então, para que a gente consiga atrair a atenção dessas crianças, é interessante que a gente consiga usar nomes que atraiam eles, né? Que sejam da linguagem de cada um deles. Então, Jesus no lar, conversando com Jesus, aprendendo com o nosso amigo Jesus, calendário, lembrete, criança adora lembrete, né? Quanto mais colorido e várias opções, melhor, né? Coloca lá os lembretes para eles verem, para eles lembrarem, eles acham muito legal isso. Leituras, de preferência histórias sobre o Jesus, né? O fundo moral. Tem umas bibliografias muito boas que são usadas, não sei se vocês já ouviram falar, do Alan Mitchell. Ele é um escritor que ele psicografa as obras com os personagens do Maurício de Souza, voltados para as crianças. Inclusive, ele até já esteve aqui na casa dando um workshop de evangelização infantil, e foi muito interessante. Então, acho que isso é legal, né? A gente adequar a linguagem das crianças para que elas possam participar desse momento. Aqui, relacionado às crianças também, eu coloquei a parte de ajudantes. A criança adora essas coisas, né? Aí, você é o ajudante, né? Então, o que a gente faz? Envolve a família na preparação, né? Então, as crianças, um vai pegar água, o outro vai preparar a mesa, o outro vai escolher uma música, o outro vai escolher um livro. Então, envolver a família, envolver a criança nesse momento, né? Que a gente fala, os ajudantes, você vai ser o ajudante de Jesus hoje, olha que legal, né? Então, isso é muito importante. E aqui eu coloquei algumas sugestões para as crianças de atividades que podem ser feitas juntos do Evangelho do Lar, como cabaninha, você pode fazer o Evangelho do Lar fazendo uma cabaninha com as crianças, chazinho com Jesus, cantinho de Jesus, piquenique, tempo em família, pode fazer um vídeo, né? Artes, fantoches, massinha. Então, assim, tem muitas opções que podem ser feitas e que a criança esteja ali interagindo o tempo todo e participando. Aqui eu encerro essa primeira parte com essa frase e essa foto da família que me tocou muito, que é do Evangelho segundo o Espiritismo: fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então essa é a primeira parte do que eu queria falar em relação ao Evangelho no lar. E agora eu vou só dar uma pincelada nesse último tema, que é orar e vigiar, que está relacionado. Eu tenho ainda 10 minutinhos, né, então de tempo. Orar e vigiar, o que significa? Compreender esse ensinamento de Jesus. Importante entender o significado das palavras. A começar por orai, que vem do verbo orar. Orai, portanto, compreende a ação de elevar os pensamentos a Deus e fazer preces para se conectar com Ele. Vigiai, por sua vez, vem do verbo vigiar, ou seja, observar e manter a atenção devida sobre algo. Olha que interessante isso, né? Que muitas vezes a gente não para muito para pensar em relação a isso, né? Dessa diferença. E eu achei legal estar colocando isso. Vigiai e o significado na Bíblia. Ainda que o termo represente oração de vigiar, vigilância tem um significado muito especial na Escritura. Vigiar não se trata de ficar na vigília sobre alguém ou algo, mas sim sobre si mesmo. Manter atenção sobre todos os pensamentos e atitudes praticadas aqui na terra. Ou seja, quando Jesus diz vigiai, Ele espera que nós fiquemos de olho em nossas ações para não cair em tentação. Como é difícil para a gente, em muitas situações da nossa vida, diariamente, a gente não cair numa tentação, né? Nós temos a opção do nosso livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas. Se nós fizemos escolhas boas, nós vamos escolher as frutas das escolhas boas. Se nós fizemos escolhas erradas, nós vamos escolher as frutas das escolhas erradas. Então nós temos essa opção do livre-arbítrio de escolher o que é melhor para nós na nossa vida,
Basta que a gente permita e a gente esteja sempre de coração aberto, de peito aberto, canalizando nossas energias, nossos pensamentos, fazendo nossos pedidos, para que a gente consiga ser atendido, se possível, ou no momento que seja mais correto, para o que a gente vem pedindo. O que representa em nossa vida diária vigiar e orar? Então, nós como espíritos em evolução, nossa vida terrena é repleta de provas e expiações. Então nós estamos todos os dias com muitas provas e expiações. Então, passar pelos desafios impostos pela nossa jornada segue os ensinamentos morais de Cristo, que nos permite evoluir. Nós estamos evoluindo diariamente, então isso é muito importante de trabalhar esse processo de reforma íntima pessoal diariamente. Temos que nos manter vigilantes o tempo todo, gente. Orar e vigiar e vigilância. Só assim poderemos praticar o bem. Oração, forma de pedir proteção e acompanhamento dos bons espíritos. Além disso, ao orarmos, afastamos os espíritos inferiores que poderiam nos obsidiar e influenciar a cometer deslizes morais. Olha só isso. Olha a importância da oração e da vigília. O quanto isso é importante para a gente, o quanto a gente tem que se preocupar com isso. Se só vigiarmos sem oração, não teremos a força de que precisamos para enfrentar os desafios. Se apenas orarmos sem vigiar, estaremos somente terceirizando a responsabilidade pelos acontecimentos em nossa vida. Ah não deu certo hoje, amanhã eu faço, ou era para fazer agora, não vou fazer agora não. Deixa que daqui a um mês eu faço, não é o momento, estou cansado, ou não estou preparado, e vai postergando, né? Aí quando você fala, já era para eu ter feito, eu não fiz. Por que eu não fiz? Será que é o momento certo? Será que eu estava preparado? Né? Então nós temos muitos questionamentos. Então a gente sempre precisa se preocupar em relação a isso. Né? Por isso, orar e vigiar são duas ações concomitantes e essenciais no nosso dia a dia, na nossa vida. Orar constantemente e os efeitos da oração, como vimos, né? Orar afasta os maus espíritos, atrai os bons espíritos. Quem ora sente Deus e é fortalecido por Ele. Que é um ser de luz maior do que esse? Não tem. E se a gente consegue se conectar com Ele de coração, de peito aberto, falar, Senhor, estou aqui. Estou fazendo meus pedidos, minhas orações, minhas vibrações, de coração aberto, com muito amor, com muito carinho. Com certeza, em algum momento você vai ser atendido, independente se vai demorar ou não, independente do que você esteja pedindo, mas com certeza uma hora, as coisas que você pede de coração, com muito amor e carinho, com certeza vai ser atendido. Nem sempre é na hora que a gente quer, né? Nós temos às vezes acontece isso, né? A gente fala, não, mas eu quero agora, tem que ser agora, do meu jeito, na hora que eu quero agora. Mas por que não é agora? Eu quero agora, eu não quero esperar 2 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, nada, eu quero agora. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Deus e toda a espiritualidade sabe o que cada um de nós merece e nós temos o nosso tempo. Quando nós estivermos preparados, nós vamos atingir e conseguir o que nós pedimos. Então isso é muito importante. A oração tem o poder de nos confortar, trazer o ânimo que precisamos para seguir em frente em busca da nossa progressão espiritual. Deus está de braços abertos, pronto para ouvir nossas súplicas, derramar suas bênçãos sobre nós. Precisamos nos conectar a Ele de coração, pedir verdadeiramente para que Ele fortaleça o nosso espírito. Oração pode ser feita em qualquer ocasião, não precisa de roteiro, você tem que fazer de peito aberto, de coração, não importa se é 1 minuto, 2 minutos, 2 horas, 1 hora, não importa. Ainda assim, algumas preces podem ajudar a formatar e direcionar a mensagem que muitas vezes são difíceis de serem ditas. Exploramos o pedido que Jesus fez aos seus discípulos, que orem e vigiem. Acabou se tornando uma mensagem para todos nós, né? Orar e vigiar. São hábitos que temos de adotar em nossas vidas. Como vimos, elevar os nossos pensamentos, fazer de coração. Vigiar, manter a atenção sobre o que pensamos, como agimos, procurando não cair em tentação. Que é o que é mais difícil, como já foi falado anteriormente. Sempre, né, vai ter uma situação que ele fala, poxa, faço, não faço. Vai ter aquela vozinha, né, de um lado, não, faz. E outra vozinha, não faça, não é o momento, não é bom. E aí você tem que o quê? Saber, tentar ouvir o seu coração e fazer a escolha certa. Ambas as ações precisam andar juntas.
para que tenha o efeito desejado, que no fim das contas é nossa evolução espiritual que tanto buscamos aqui na Terra. União da orar e vigiar na visão espírita, para finalizar. Vigiar e orar estão sempre ligados. Vigilância sempre nos ajuda a discernir as situações, os momentos em que mais precisamos orar. Ao permanecer vigilante, identificamos os desafios que surgem no nosso caminho, buscando forças de Deus por meio da oração para superá-los. Oração fortalece nossa vigilância, aumenta a nossa consciência espiritual e a nossa capacidade de resistir às tentações, sendo que a prática do orar e vigiar em nossa vida diária nos guia rumo a uma vida espiritual mais profunda e significativa. É um hábito que nos fortalece para a vida. Vigiar e orar não são apenas práticas reservadas para momentos de dificuldade. São incorporadas em nossa rotina diária, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Quando dedicamos nossa atenção e boa vontade a vigiar e orar, construímos uma base sólida para a nossa vida, encontrando paz e contentamento em meio aos desafios que enfrentamos, confiantes que Deus nos guia e nos fortalece a cada passo do seu caminho. E assim, eu encerro a minha preleção de hoje com essa imagem, Orar e Vigiar, do pai João de Aruanda, do livro Verdade e Luz. A educação do pensamento é a fonte de todo o equilíbrio interior. E assim como eu gosto de usar essa imagem linda, maravilhosa, que eu uso em todas as minhas preleções, que toca muito meu coração, que é mais do nosso Pai superior, e grato por mais essa oportunidade de estar aqui novamente, passando um pouco mais do meu conhecimento, dos meus estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre faço de muito coração, de peito aberto, com muito carinho, e que toda a espiritualidade sempre nos proteja, nos fortaleça, nos ampare, e que a gente sempre consiga, dia após dia, trabalhar o nosso processo de reforma íntima pessoal, que não é fácil, mas que nós sabemos que com certeza nós vamos ter muitas recompensas e muitas conquistas e coisas maravilhosas na nossa vida e na vida das pessoas que são próximas a nós. Obrigado pela oportunidade.